Tudo bem, pessoal? Bem-vindos e bem-vindas. Eu quero conversar um pouquinho sobre a prova de linguagens. Eu sou a Cleusa, aqui do educadoresdoenem.com.br. Não se esquece, vem com a gente, se inscreve, comenta, compartilha, conversa com a gente e fica atento a todos os conteúdos que a gente vai publicando aí nas nossas plataformas. educadoresdoenem.com.br. Eu estou de cinema ainda em homenagem à proposta de redação, porque eu quero conversar com você um pouquinho sobre as questões de linguagens da prova. Eu vou conversar especificamente agora nesse vídeo sobre a questão 29 da prova rosa, mas vou resolver aí, você vai ver, venha conosco que você vai ver todas as questões de linguagens resolvidas ao longo dos próximos dias, viu? Se você fez a prova, fica atento, fica esperto. Se você quer fazer em 2020, começa a estudar com a gente aí. Questão 29, pessoal, também tratava de um elemento artístico, mas usado para fazer uma questão que já é muito marcada na prova de linguagens do Enem, que é a questão de funções da linguagem. Ela aparece e às vezes aparece até 2, 3 vezes durante a prova de linguagens. De maneira geral, a prova toda foi muito característica já de anos anteriores, com questões de função, de caracterização de gêneros textuais, com variação dos textos-fonte, gente, para as questões, mistura de linguagem verbal e não verbal, muitas reflexões sobre o cotidiano, sobre relações também estéticas, muito interessante a quantidade e a diversidade de textos de apoio. E eu quero chamar atenção, em especial então para a questão 29, que é uma questão que trazia uma notícia, um texto informativo, sobre o Museu de Arte de Chicago, o Instituto de Arte de Chicago, ter disponibilizado uma série de telas para a gente baixar do seu acervo, para a gente baixar em alta resolução e colocar na parede de casa, por exemplo. Então lá tem Edward Hopper, tem Van Gogh, tem, gente, artistas múltiplos, tá? E aí assim, bom, isso também é uma maneira de democratizar a arte, né? Já fazendo um intertexto, uma correlação com a democratização do cinema, que era a proposta de redação. E essa democratização de acesso, de conhecimento, de a gente perceber a plataforma, estava listada, estava descrita aqui nesse texto, que era texto-fonte para a questão 29. E daí a questão dizia o seguinte: a função de linguagem que predomina, então sempre tem que sublinhar essas palavras-chave das questões. Nesse texto se caracteriza por, como é um texto informativo, gente, noticioso, obviamente a gente já tinha aí na letra C, da prova rosa, questão 29, informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo de como acessá-las. Não era evidenciar a subjetividade da reportagem, até porque a reportagem não pode ser subjetiva, né, pessoal? Convencer o leitor a fazer o acesso online, isso seria característica de função apelativa ou conativa, não é esse o caso, e deveria ter verbo no imperativo, aqui não tem. Estabelecer interlocução com o leitor, não, isso é questão de função fática, gente, aquela da conversa do elevador, que é só para manter o canal de comunicação ligado. Enaltecer a arte, isso é função poética ou estética, aí é outro papo, ou até trabalhar com metalinguagem, né? Não tem a ver com essa questão de informação, que tem a ver aí com função referencial, que está sim nos textos informativos. E que bom que a gente tem acesso a um texto como esse na prova de linguagens, para mostrar e para entender que popularização das artes em geral, não só do cinema, pode se dar em muitos sentidos e aspectos. Então, gostou? Curte, comenta, compartilha, conversa com a gente, se inscreve, educadoresdoenem.com.br, e você vai ver a resolução desta e de todas as outras questões da prova do Enem 2019. Gente, um abraço, bons estudos a todos!